E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Dialético. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês aí como que eu aprendo. Por quê? Porque eu pensei assim, vou fazer um café dialético. Eu primeiro peço desculpas pela voz de novo, estou fazendo muita força para sair essa voz, mas eu não queria deixar de gravar vídeo para vocês. Deixa eu fechar a janela também. Tá muito quente, mas tá difícil de deixar a janela aberta por causa do barulho. Eu pensei assim, como que eu posso fazer um vídeo hoje para vocês? Porque eu quero que a minha cara fica focada, não o microfone, né? E como que eu posso fazer isso? Eu realmente não sei. Que foque a minha cara. Isso, agora focou a minha cara. Enfim, vou deixar isso, a câmera foco automático, é assim mesmo. Como que eu posso fazer? Eu pensei assim, eu queria fazer um vídeo onde eu fosse um café dialético que fosse útil para muita gente que tem essa dúvida de, professor, Pedro, como é que você aprende? Como é que é o teu processo de aprendizado, sabe? De coisas às vezes que são até complexas. Não que eu saiba tudo, mas eu acho legal trazer isso para vocês aqui nesse café dialético. Antes, eu até ia falar uma coisa para vocês, antes da gente falar sobre isso. Porque eu estava pensando antes em fazer um café dialético desenhando. Mas eu acho que ia mudar um pouco o rumo do café dialético hoje. E eu precisava de mais tempo para isso, para poder organizar, para poder capturar a tela, ver tudo direitinho para vocês. Mas eu estou pensando seriamente em criar um novo quadro aqui no canal, porque eu tenho criado muitos quadros, sobre desenhando, inclusive coisas históricas. Eu já falei isso anos atrás, mas acho que agora dá para colocar em prática mesmo. Desenhando charges, principalmente charges, que eu acho bem interessante, sabe? Eu estou mexendo no microfone, se estiver dando barulho aí, não tem importância, tá, gente? Fazendo charges aqui no canal, que eu acho que ia ficar bem legal. Estou tentando só descer aqui. Opa, peraí. Acontece, gente. Isso acontece, é normal, tá bom? É que eu estou tentando mexer aqui no microfone. Isso. Ele tá ficando muito... Aí, acho que tá bom, vai. Deixa eu só dar uma subida nele aqui. Vocês devem estar escutando esse barulho todo, desculpa, tá? Isso, agora foi. Então, eu queria muito fazer um café fazendo alguns desenhos aqui para vocês. E aí eu falei, por que não criar um novo quadro, de repente semanal, comigo desenhando? Vídeos gravados. Desenhando, fazendo charge, que eu acho que eu desenho bem charge, e eu tenho muitas ideias. E eu, inclusive, estou com algumas ideias e eu preciso colocar em prática. Porque esse charge é aquele negócio, você não coloca em prática, alguém de repente pensa algo parecido com o seu e lança essa charge, ou ela some da tua cabeça. Mas não só charges de atualidades, mas também charges de história, por exemplo. Para fazer alguma situação, por exemplo, sobre Napoleão, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre alguma coisa assim. Enquanto isso, nos vídeos eu vou falando sobre isso. Por que eu estou fazendo aquela charge? É uma forma de aprender também. Ó, a ambulância passando lá fora. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Gostaria muito que vocês deixassem nos comentários, porque é um quadro novo e a gente conversa. É mais um quadro conversando. Não será um café dialético, mas a gente também aprende alguma coisa sobre, né? Mas enfim, vamos lá. Esse é um ponto. Segundo ponto, como que eu aprendo? Sabe? Porque muita gente me pergunta assim, professor, como é que você tem o seu método de aprendizado? Porque tem coisas que são muito difíceis que a gente fala aqui no canal e eu encaro. Eu vou lá e falo. Mas eu preciso estudar muito sobre muitas coisas, como todo mundo precisa estudar muito sobre muitas coisas. Vou dar aqui alguns exemplos. Esses vídeos que a gente faz sobre... não é resenha, é estudo de obra. Eles são bem difíceis. Por exemplo, quando a gente fez Nietzsche, foi muito difícil. Mas o mais difícil, na minha opinião, que eu fiz aqui, de entendimento sobre a obra, foi em Kant. Foi a crítica da razão pura. E agora eu estou passando por um também que talvez seja... talvez não, tenho certeza que vai ser, para mim, considerado o mais difícil aí que a gente faz, que é o Hegel, a fenomenologia do espírito. Já saiu um vídeo sobre Hegel aqui, sobre a introdução da fenomenologia, foi muito difícil de produzir, e agora eu estou produzindo o primeiro capítulo através de leitura e tal. O que eu vou falar para vocês, isso pode servir para você que está preparando aula, isso pode servir para você que está estudando,
Isso pode servir para você que não está estudando para um concurso, para um vestibular específico, mas para a vida, porque ajuda. Mas também tem uma questão que é muito pessoal, né? Às vezes esse meu método pode não servir para você. Quais são os processos que eu uso para poder estudar? Primeiro, eu pego uma obra, no caso um livro, mas você pode, de repente, fazer isso com um artigo, com alguma coisa, uma coisa no site que você procura. Eu leio a obra, eu leio aquele capítulo específico que eu estou querendo aprender, e aí eu vou marcando as partes mais importantes. Tudo bem, isso aí é um processo, você vai fichando, a gente fala que isso é um processo de fichamento. Tem aquele meme, né, que fala assim, eu tenho que marcar as partes mais importantes. Aí marca tudo. Às vezes acontece. Mas à medida do andamento, você vai aprendendo um pouco mais sobre. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês 2 exemplos. Aqui eu estou com o Kindle. O Hegel, eu estou lendo no meu Kindle. Dá para ver aí, gente? Ó, dá para ver aí? Ó, dá para... Tem que tampar minha cara aqui, vai focar aqui. Ó. Enfim, se ele não coisar, tudo bem. Tá marcado. Acho que dá para vocês pegarem bem. Que tá marcado. Meu Hegel tá marcado aqui, ó. Eu vou marcando, tá vendo? Tudo bem. O Kindle tem esse processo próprio de marcação. Em livros, eu não tenho problema em marcar os meus livros, tá? Algumas me julguem, me cancelem por isso. Os livros são meus e eles são, para mim, eles são documentos, tá? Eles são meus documentos. Muitos livros, esses livros científicos, de história, de filosofia, de sociologia, são livros que eu não pretendo passar para frente, pelo menos tão cedo, porque são livros, são artigos para mim, são conteúdos importantes para o meu trabalho, para a minha vida, e são coisas que eu gosto. Outras obras, de repente, eu posso passar para frente, mas não esses. Então, eu não tenho problema de marcar, então às vezes eu marco e coloco post-it. Aqui eu estou com Gombrich, né? A história da arte, e vou mostrar só alguns exemplos aqui. Eu bati no microfone aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui partes que eu marquei, porque esse livro é novo, né? Eu comprei recentemente. Então, por exemplo, eu vou lá e marco, por exemplo, né? Entre outros, tá? Eu podia ter pegado algum livro que está mais todo marcado, porque esse aqui eu tô numa leitura dele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí, ó. Você tem marcações aqui, ó. Né? A cor não tem nada, a cor não tem nada específico, tá, gente? É o marca-texto que está na minha frente naquele momento. Eu marco os meus livros. Uma vez eu vi uma entrevista da Sabrina Fernandes, que eu admiro muito no Tese 11, para o Caetano Veloso, e ela falou para o Caetano: desculpem, você tem que conversar com seus livros, sabe? Isso é um processo de conversa. Não é só isso, logicamente, é você indagar sobre aquele questionamento que está sendo feito. Desculpem, gente. É você discutir com o autor, tentar procurar sobre. Mas para mim isso funciona muito com as marcações. Às vezes eu coloco post-it também, quando eu quero achar especificamente aquela página. Então, assim, eu não tenho esse problema de marcação, eu marco mesmo. Esse é um processo, tá? Eu tenho preferência pelo Kindle ou pelo livro? Depende, gente, porque o Kindle, para mim, ele é específico principalmente quando você tem livros que são muito grandes. Aí o Kindle é uma leitura que você consegue ter mais... Eu leio muito mais rápido com o Kindle, acho que todo mundo faz isso, né? É mais praticidade. O livro, quando ele é muito grande, às vezes é difícil de manusear. Quando o livro é menor, é mais tranquilo. Eu gosto muito de ter livro, eu gosto de colocar na estante, o visual é muito legal, né? Tem gente que gosta de sentir o cheiro do livro. Esse aqui é muito grande, mas esse aqui não era interessante eu procurar numa versão Kindle, que eu nem sei se tem, porque ele tem imagens de alta resolução e coloridas. No Kindle eu já não teria isso. Então depende, é específico de cada caso, sabe? Tudo bem, mas passou esse processo, como que eu vou fazer depois? Como que eu vou chegar a um outro ponto? Depois desse processo, por exemplo, lendo um Hegel, eu fui lá e marquei várias partes. Naquelas partes que eu marquei, especificamente em Hegel, que é uma obra muito densa, a fenomenologia do espírito é muito difícil, logicamente que nem tudo que eu marquei eu estou entendendo ali na hora. Na verdade, a maioria, no caso de Hegel, eu não estou entendendo ali na hora. Eu marquei porque eu achei que é uma parte que é interessante, eu marquei porque eu consegui entender um processo dela, mas eu marquei muitas vezes para deixar para depois, para poder procurar depois, ou lá na frente eu conseguir entender melhor. Eu procuro depois especialistas sobre a obra, pessoas que
produzem artigos científicos, principalmente no site das universidades federais e estaduais, sobre essa obra. Eu saio procurando sobre essa obra. Então é um processo lento, é um processo que reparem que é um processo minucioso, né? E depois disso, e aí eu vou jogar tudo, depois que eu olhei, eu já estou entendendo um pouco melhor, porque eu vou na minha anotação, vejo no artigo científico. É tipo aquela questão, você passa às vezes mais tempo lendo um artigo sobre a obra do que a obra em si. Às vezes acontece. É que nem filme, né? Não tem a famosa história de filmes bem complexos, que às vezes você passa... filmes e séries, por exemplo. Eu vi muita análise, por exemplo, quando eu assisti Dark, para saber o que era aquilo tudo que estava acontecendo, sobretudo na primeira temporada. Depois na segunda também, mas... passei horas e horas vendo youtubers falando, críticos de séries e tal. Isso acontece com filme também. Tem o famoso caso de Donnie Darko, que você passa mais tempo assistindo análises da obra para entender a obra do que vendo o próprio filme Donnie Darko. Deixa aí nos comentários se vocês são uns desses. Mas isso acontece. E aí vem o grande lance para mim depois desse processo, que eu já estou entendendo melhor. Qual que é o grande lance? Eu vou escrever sobre. Hoje não é propaganda isso, tá? Mas eu uso há anos, né? Há 6 anos pelo menos, o Trello, que é um site, ou um programa, ou um aplicativo. Eu tenho no celular também, mas eu prefiro ir pelo computador. O Trello é um programa que me ajuda a me organizar. O que eu faço no Trello? No Trello eu preparo as minhas aulas, eu faço as minhas anotações. Eu deixo lá de forma virtual. Eu uso a agenda também, tá? Mas para essas coisas mais específicas eu uso muito o Trello. Porque eu posso escrever no computador e depois já ter direto no meu celular, por exemplo. O que é isso? Eu posso criar, eu tenho lá as playlists todas que a gente tem no canal, conhecimentos gerais, história, filosofia e tal. E aí eu posso criar colunas ali no Trello. Eu geralmente crio 2 colunas. A coluna dos vídeos que eu estou em andamento e dos vídeos feitos. Os que estão feitos significa que eu acabei, eu jogo lá. E lá inclusive você tem conteúdo, eu tenho conteúdo de muitas aulas aqui na internet. Sabe essas tarjas que eu tenho aqui, que eu coloco, que vocês gostam muito? Desde o primeiro dia que eu falei sobre essas tarjas, foi num vídeo de 6 anos atrás sobre Primeira Guerra Mundial, que eu falei, vocês gostam dessas tarjas? Eu colocar aqui as anotações. O pessoal fala, tem gente que comenta até hoje lá, deixa essas anotações, elas ajudam. Bom, eu tenho tudo isso escrito lá, tudo tá lá. E aí, no Trello, o material que eu já fiz fica lá para consultas posteriores, se eu precisar de lembrar alguma coisa, né? Mas no andamento é onde eu começo a escrever os roteiros dos vídeos. Tanto o que eu escrevo sobre o que eu achei, o que eu pensei, ou o que eu aprendi, que vão nessas tarjas, ou também eu transcrevo as citações no caso de um livro, como por exemplo o Hegel. É onde eu vou transcrever as citações que eu quero passar para vocês. E aí são 2 momentos. Eu posso escrever então o que eu entendi, que é o que vai passar para vocês, daquela forma didática, e quando eu precisar fazer a citação. E lá eu posso colocar imagens também, quando tem vídeos de imagens. É impressionante o quanto que eu aprendo assim. Na hora que eu estou escrevendo ou transcrevendo essas citações, transcrever é certo falar isso? Na hora que eu estou passando as citações por escrito, é impressionante. Na hora que eu estou escrevendo lá e estou lendo no livro, escrevendo, é impressionante o quanto que eu aprendi ali. Ali é tipo aquele momento que eu falo assim, nossa, estou entendendo. Eu já estava entendendo mais ou menos, porque eu vi artigos, posso ter visto vídeos, especialistas sobre, li o livro, li a obra, marquei, agora estou passando o que eu marquei. Cara, entendi. É impressionante o método de escrever o que eu anotei. Isso desde o tempo de colégio, né? Bom, às vezes você não está estudando por um livro, como é que você faz? Escreve sobre o que você viu na aula, o que você viu na videoaula, o que você leu na revista, no livro mesmo. Eu não sei, mas assim, é impressionante o quanto que a minha cabeça se abre nesse momento, o quanto que é legal, o quanto que a minha cabeça se abre e fala assim, poxa, estou entendendo. Isso aconteceu com Kant, tem acontecido com Hegel e com outros autores também, com qualquer vídeo que você sai aqui no canal, quando eu vou escrever eu falo, pô, tô entendendo. E também é um guia para depois, eu fico sempre com o Trello aberto na hora que eu tô gravando os vídeos, tem os cortes, né? Mas eu sempre vou ler, a parte aqui tal que eu preciso falar. Fica aqui no meu monitor, eu tenho 3 monitores, fico no meu monitor aqui da direita, eu tô lendo sobre
Então, assim, é impressionante o quanto que isso me ajuda, sabe? É a forma que eu conversei com o livro, é um processo lento, né? E assim, eu acho que eu já até relatei isso aqui no canal em um determinado momento, mas eu vou falar aqui agora em Café Dialético para vocês. Eu sempre tive muita dificuldade também de parar para ler e entender. Eu lembro na graduação, na faculdade, tem meio que um processo na faculdade que quando você entra na graduação, você acha que todo mundo já sabe mais do que você. Imagina só entrar numa graduação de história, onde todo mundo falava de autores e você não sabia nem quem eram esses autores. Imagina só você entrar numa graduação, o pessoal falando do marxismo, você sabe de Marx, você conhece Marx, mas o meu primeiro contato forte com Marx foi na graduação. Pô, eu já tinha lido autores marxistas, mas eu não entendia ao certo o que era o marxismo. Por que eu li esse autor? Por que falam que ele é marxista? Por que me faz pegar nesse autor que ele é marxista? E que os marxismos que existem? E aí eu ficava com muita dificuldade. Aí eu lembro que as disciplinas eram em idade antiga e depois em idade medieval. História antiga e história medieval. Em história antiga eu fui muito mal na minha graduação, assim, no começo, porque era o comecinho. E eu tava, sabe, se eu voltasse no tempo, eu tiraria notas melhores. Eu lembro que você tinha textos gigantescos para ler, com aquelas letrinhas, sabe? Aquilo que você ia tirar uma cópia, né? Você vivia... Hoje em dia eu não sei como é que são as graduações, acho que com PDF, com Kindle, com um monte de coisa. Você fica menos nas filas das copiadoras, né? Dos xerox, né? Ou xerox, como muitos falam. A gente vivia nesses locais. Se você é dessa época, fala aí pra mim. Se existe ainda isso. Você vivia ali dentro, sabe? Então você tinha, perto da sua aula, da faculdade, da universidade, você tinha várias copiadoras lá. E aí qual que era que a sua sala escolheu? Que conseguiu fazer um preço bom? E a gente vivia ali, né? Gastava um dinheiraço, tinha até um meme antes dos memes, falava assim, a gente gasta mais dinheiro ali do que qualquer outra coisa, ou é o dinheiro da cópia, ou é o dinheiro da comida, né, ou é o dinheiro de voltar para casa, e a gente vivia ali, né, tinha umas manhas também que a gente fazia, né, era tanto texto que às vezes você tinha que escolher, você não tinha dinheiro para tudo, você tinha que escolher quais eram os que você ia estudar, às vezes seu amigo pegava um texto do outro, aí vocês trocavam. Bom, e aí eu lembro de estudar, de ter ido muito mal em história antiga, na graduação. Quando eu entrei, começou a Idade Média, eu falei, eu preciso mudar isso. E aí eu lembro que um dos processos, por exemplo, eu lembro que um professor de Psicologia da Educação falou assim, quando você tiver dificuldade de concentrar, eu nem sei se é certo isso, tá? Ele falou isso uma vez, ou eu que entendi errado, falou assim, toma café. Cara, comecei a tomar café demais. Eu chegava em casa assim à tarde para estudar para um texto que vai ter uma prova à noite ou no dia seguinte, estudando, tomando café. Só que aí eu ficava muito agitado, porque eu tomava muito café. Aí eu lembro um dia que eu tomei muito café, muito agitado, falei, eu preciso acalmar. Aí eu liguei na farmácia e comprei aquele, é um xarope, não sei, existe ainda, né? Maracujina. Eu lembro do farmacêutico falar assim para mim, o atendente falar assim para mim. Você quer em cápsula ou você quer em líquido aí, né? Eu falei assim, qual que dá efeito mais rápido? Ele falou assim, líquido, então dá o líquido aí. Eu comprei um potão, assim, um frascão de maracujina. E eu tomava café, ficava super agitado. Aí eu tomava maracujina pra acalmar. Só que eu tomava maracujina e dava aquele sono, assim. Aí eu ficava tentando equilibrar. Sabe como que eu resolvi esse problema? Na raça. Eu fui me interessando por aquele conteúdo, eu fui fazendo as anotações ali, ó, riscando e anotando sobre. Foi um processo difícil demais, gente. Foi um processo difícil demais. Ah, você sabe, então, qualquer texto que você pega hoje, você consegue entender? Não, eu falei para vocês do caso do Hegel. A dificuldade. Mas hoje eu consigo ter métodos que eu sei que não é do dia para a noite. Aos poucos eu vou entendendo melhor. Então é um método que eu utilizo. Você pode ter um outro método. Você pode estudar de outra maneira. Agora, se tem uma coisa que é certa, na minha opinião, estudo para entender assim mesmo tem que ser um hábito, tá? Não é aquele... Tem gente que, eu vou estudar para um concurso, eu consigo estudar em um mês, eu consigo estudar. Tudo bem, você consegue. Mas é porque você já tem um hábito disso, sabe? Estudo é um hábito, na minha opinião. Se você não tem esse hábito, fica tudo muito mais difícil. Então, o estudo é hábito. A partir do momento que se torna hábito, significa o quê? Que se tornou normal na sua vida. Estudar é muito gostoso. Principalmente quando você aprende, quando você entende. Isso é muito legal, gente. Porque você não está entendendo, na hora que você entende, o Hegel é isso. Abre, fala,
sabe? Foi. É muito prazeroso. É um orgasmo mental, né? Não significa que eu saiba tudo, não sei, não sei quase nada. Mas quando você entende é muito legal. Bom, acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Eu fico muito feliz de ter feito esse vídeo aqui com vocês. De coração mesmo. Espero ter ajudado aí vocês. Eu gostaria que vocês deixassem aí por escrito, né? Apesar dessa minha voz estar assim. Deixarem aí por escrito aí nos comentários. Primeiro dá curtida, que ajuda. E deixa aí qual que é o teu método de estudo. Eu acho que vai ser muito bacana. Amo vocês. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui! Ó, vou tomar um cafezinho aqui, ó.